Você já sentiu o peso esmagador de uma perda? Aquele vazio que fica quando algo ou alguém que você amava se vai. E se eu te dissesse que essa dor, essa sensação de quebra, pode ser, na verdade, o som das correntes que te prendiam se partindo? Fomos ensinados a temer a perda, a lutar com unhas e dentes para manter tudo como está, para nos apegarmos ao familiar, ao confortável. Mas e se o universo, em sua infinita sabedoria, soubesse que para voar, primeiro precisamos soltar o galho? E se aquilo que você perdeu fosse exatamente o que te impedia de alcançar a sua verdadeira essência, a sua paz mais profunda? Nos próximos minutos, vamos embarcar juntos em uma jornada transformadora, inspirada na milenar sabedoria budista. Não estou aqui para oferecer respostas fáceis ou curas milagrosas. Estou aqui para te convidar a olhar para as suas perdas de uma forma que você nunca imaginou. Vamos desvendar como, muitas vezes, o fim de um ciclo é o convite mais poderoso para o início de uma vida com mais propósito, liberdade e alegria. Fique comigo até o final, e prometo que você não verá mais os finais como pontos finais, mas como portais. Portais para uma versão de si mesmo que você nem sabia que existia. Acredite, o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você lida com as despedidas e os recomeços. A chave para a sua libertação pode estar escondida exatamente naquilo que você acreditava ter perdido. Vamos começar. A ilusão do apego. No coração da experiência humana, reside uma dualidade constante, o desejo de segurar e a inevitabilidade de soltar. Desde o momento em que nascemos, aprendemos a nos apegar. Nos apegamos aos nossos pais, aos nossos brinquedos, aos nossos amigos, aos nossos primeiros amores. Construímos nossa identidade em torno dessas conexões, dessas posses, dessas ideias. Criamos uma fortaleza de certezas, tijolo por tijolo, acreditando que ela nos protegerá das tempestades da vida. Mas a sabedoria budista nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente, um convite para questionar a própria fundação desta fortaleza. Ela nos ensina que o apego, essa força que acreditamos ser a fonte de nossa segurança e felicidade, é, na verdade, a raiz de todo o nosso sofrimento. É uma ilusão sutil, uma miragem no deserto da nossa mente que promete um oásis de permanência em um mundo que é, por sua natureza, impermanente. Pense em uma criança segurando um balão com toda a sua força. A alegria está estampada em seu rosto, o balão é seu mundo, seu tesouro. Ela o segura com tanta força, com medo de que o vento o leve para longe. Mas, inevitavelmente, o nó pode se desfazer, o vento pode soprar mais forte, ou o balão pode simplesmente murchar. A dor que a criança sente não vem do balão em si, mas do seu apego a ele, da sua incapacidade de aceitar a natureza transitória do brinquedo. Nós, adultos, fazemos o mesmo, apenas trocamos os balões por coisas mais complexas, relacionamentos, carreiras, status social, crenças e até mesmo a nossa própria imagem de quem somos. Investimos nossa energia, nosso tempo, nosso coração, na crença de que, ao possuir essas coisas, garantimos nossa felicidade. Mas tudo no universo está em um estado de fluxo constante. As estações mudam, os rios correm para o mar, as células do nosso corpo se renovam. Nada é estático. E ao nos apegarmos desesperadamente ao que é, por definição, impermanente, nos condenamos a uma batalha perdida contra a própria natureza da realidade. É como tentar segurar a água do rio com as mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa por entre nossos dedos. O sofrimento não surge da perda em si, mas da nossa resistência a ela. É o atrito entre o nosso desejo por permanência e a realidade da impermanência que gera a faísca da dor. Quando um relacionamento termina, não sofremos apenas pela ausência da pessoa, mas pela quebra da nossa expectativa de um para sempre. Quando perdemos um emprego, a dor não vem apenas da incerteza financeira, mas da perda da identidade e da segurança que aquele papel nos proporcionava. Estávamos apegados a um futuro que construímos em nossa mente, a uma versão de nós mesmos que dependia daquela circunstância externa. O budismo nos ensina que essa prisão não tem muros de pedra, mas grades tecidas com os fios dos nossos próprios desejos e aversões. Ficamos presos não pelo que acontece fora de nós,
mas pela forma como nos agarramos a isso internamente. Acreditamos que nossa felicidade depende da presença contínua de certas pessoas, objetos ou situações. Eu só serei feliz quando eu não posso viver sem. Essas frases são as sentinelas da nossa própria prisão. Elas criam uma felicidade condicional, frágil e constantemente ameaçada. Mas a verdadeira liberdade, a paz duradoura, não se encontra em garantir que nada mude, mas em cultivar uma mente que consegue fluir com as mudanças. Trata-se de aprender a amar profundamente, a se engajar plenamente com a vida, mas sem o aperto do apego. É a diferença entre segurar um pássaro na mão com força suficiente para que ele não fuja, esmagando no processo, e abrir a mão, permitindo que ele pouse, cante, quando for a hora, voe livremente, apreciando sua beleza sem a necessidade de possuí-lo. Desapegar não é se tornar frio, indiferente ou apático. Pelo contrário, é o ato mais profundo de amor e aceitação. É amar alguém o suficiente para desejar sua felicidade, mesmo que não seja ao seu lado. É se dedicar a um trabalho com paixão, mas sem atrelar todo o seu valor a ele. É desfrutar da beleza de um pôr do sol, sabendo que ele irá desaparecer, e encontrar beleza justamente em sua transitoriedade. A perda, sob essa ótica, deixa de ser uma tragédia e se torna uma professora. Ela nos mostra, de forma inegável, a verdade da impermanência. Ela quebra o espelho das nossas ilusões e nos força a confrontar a realidade. Cada perda é um convite para examinar nossos apegos. O que eu estava segurando com tanta força? Por que eu acreditava que minha felicidade dependia disso? A dor da perda é o eco da força do nosso apego. Ao entender isso, começamos a desmantelar a prisão de dentro para fora. Começamos a perceber que a segurança que buscamos no exterior é, na verdade, uma qualidade interna a ser cultivada. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da nossa capacidade de aceitá-las como elas são. O que você perdeu era sua âncora em um porto que você acreditava ser seguro, mas que, na verdade, o impedia de explorar o vasto oceano da existência. Era o peso que te mantinha no fundo, enquanto sua alma ansiava por nadar. No próximo capítulo, vamos explorar como essas correntes invisíveis do apego nos mantêm presos em ciclos de sofrimento e como a perda pode ser a chave que finalmente nos liberta. A jornada para dentro de nós mesmos apenas começou. As correntes invisíveis do sofrimento. Imagine-se caminhando por uma floresta densa e escura. Você não sabe como chegou ali, mas sente um peso constante em seus ombros, um cansaço que parece vir da alma. A cada passo, você arrasta correntes pesadas, invisíveis aos olhos, mas profundamente sentidas em cada músculo, em cada respiração. Essas correntes são forjadas no fogo do nosso apego, moldadas pela nossa resistência à mudança e polidas pela nossa recusa em aceitar a realidade como ela é. Elas são as correntes invisíveis do sofrimento, e muitos de nós passamos a vida inteira arrastando-as sem sequer perceber que somos nós mesmos os ferreiros e os prisioneiros. O que você perdeu era, talvez, o elo mais pesado e mais polido dessa corrente. Era aquele relacionamento que, embora trouxesse momentos de alegria, também o mantinha em um estado constante de ansiedade e insegurança. Era aquele emprego que pagava bem e oferecia status, mas que, dia após dia, drenava sua energia vital e o afastava de sua verdadeira paixão. Era aquela amizade que, por hábito e conveniência, o mantinha preso a uma versão antiga de si mesmo, impedindo seu crescimento. Era aquela crença sobre si mesmo ou sobre o mundo que, embora parecesse um alicerce seguro, na verdade limitava seu potencial e sua visão. Essas correntes são sutis. Elas se disfarçam de amor, de segurança, de responsabilidade, de lealdade. O amor possessivo se disfarça de cuidado, quando na verdade é uma corrente de controle que sufoca tanto quem ama quanto quem é amado. A busca por segurança financeira a qualquer custo se disfarça de prudência, quando na verdade é uma corrente de medo que nos impede de arriscar, de seguir nossos sonhos, de viver uma vida autêntica. A lealdade a um passado que já não nos serve mais se disfarça de honra, quando na verdade é uma corrente de estagnação que nos impede de evoluir e nos adaptar ao presente. A sabedoria budista nos ensina que o sofrimento, ou dukkha, não é apenas a dor aguda de um evento traumático.
É também essa insatisfação sutil e persistente, essa sensação de que algo está sempre faltando, de que a felicidade está sempre no próximo horizonte, na próxima conquista, na próxima pessoa. É o zumbido constante de ansiedade que nos acompanha, o medo da perda, o desejo por mais. E a fonte desse dukkha é o nosso desejo insaciável, nosso apego às coisas como gostaríamos que elas fossem, em vez de como elas são. Quando perdemos algo a que estávamos apegados, a corrente se torna visível. A dor da perda ilumina, com uma luz ofuscante, o peso que carregávamos. É nesse momento de ruptura que temos uma oportunidade única. Podemos chorar pelo elo perdido, tentar consertá-lo, buscar desesperadamente algo para substituí-lo, reforçando assim a corrente. Ou podemos olhar para o espaço vazio. Podemos sentir o alívio sutil por trás da dor. O que mais, além da pessoa ou da situação, foi perdido? Talvez você tenha perdido a necessidade constante de agradar. Talvez tenha perdido o medo de ficar sozinho. Talvez tenha perdido a pressão de manter uma imagem que não era a sua. Talvez tenha perdido a desculpa que usava para não cuidar de si mesmo, para não buscar seus próprios sonhos. A perda, nesse sentido, não é um roubo, é uma revelação. Ela revela a natureza da nossa prisão. Ela nos mostra as barras invisíveis da gaiola em que vivíamos, uma gaiola que, muitas vezes, tinha a porta aberta o tempo todo. Pense em um pássaro que nasceu em uma gaiola. Ele conhece o conforto dos seus poleiros, a regularidade da comida e da água. O mundo lá fora é desconhecido, assustador. Um dia, a porta da gaiola se abre. O pássaro pode até sentir medo. A liberdade é vertiginosa. Ele pode até lamentar a perda da segurança, da familiaridade da sua prisão. Mas apenas fora da gaiola ele pode descobrir que tem asas. Apenas no céu aberto ele pode cumprir seu propósito de voar. O que você perdeu era a sua gaiola dourada. Era confortável, era familiar, era seguro. Mas era, fundamentalmente, uma limitação. E a dor que você sente é a dor dos músculos atrofiados se esticando pela primeira vez. É o desconforto da luz do sol nos olhos acostumados à penumbra. É o medo do desconhecido que acompanha todo verdadeiro ato de libertação. A sociedade nos condiciona a ver a perda como um fracasso. Se um relacionamento termina, alguém deve ter errado. Se um negócio falha, fomos incompetentes. Mas a sabedoria budista nos convida a abandonar o julgamento e abraçar a curiosidade. E se a perda não for um veredito sobre o nosso valor, mas uma lição sobre a natureza da realidade? E se for uma oportunidade para praticar o desapego, para fortalecer nosso músculo da resiliência, para purificar nossa intenção? Cada elo da corrente que carregamos é forjado por uma história que contamos a nós mesmos. Eu preciso disso para ser feliz. Minha vida não tem sentido sem isso. Eu não sou nada sem essa pessoa. A perda quebra a narrativa. Ela nos joga para fora do roteiro conhecido e nos força a improvisar, a criar uma nova história. Uma história onde nossa felicidade não é um anexo, mas a nossa essência. Uma história onde nosso valor é inato, e não derivado de fontes externas. Uma história onde somos o autor, e não um mero personagem reagindo aos caprichos do destino. Portanto, olhe para o espaço vazio que a perda deixou. Sinta a dor, honre o luto, mas não pare aí. Olhe mais fundo. Sinta a leveza que começa a surgir nas bordas. Sinta o espaço que se abriu. Esse espaço não é um vazio a ser preenchido, mas um campo a ser cultivado. É o espaço para o novo, para o inesperado, para a versão mais verdadeira de si mesmo florescer. A corrente foi quebrada. O peso foi removido. Agora, no silêncio que se segue, a questão não é mais o que eu perdi, mas quem eu posso me tornar agora que estou livre. O vazio fértil da perda. Em nossa cultura, o vazio é temido. Ele é sinônimo de nada, de falta, de ausência. Corremos para preencher cada momento de silêncio com ruído, cada espaço em nossas agendas com atividades, cada sentimento de solidão com companhia. A ideia de encarar o vazio, o espaço deixado por uma perda significativa, é aterrorizante. É como olhar para um abismo,
temendo que ele nos engula. Mas a sabedoria oriental, especialmente o budismo, nos ensina a ver o vazio de uma maneira completamente diferente. Não como um nada, mas como um todo potencial. O conceito de sunyata, ou vacuidade, não significa que as coisas não existem, mas que elas não possuem uma existência inerente, independente e permanente. Tudo é interconectado, transitório e vazio de uma identidade fixa. E é nesse vazio, nesse espaço de não definição, que reside a pura potencialidade. É o útero da criação. Pense em uma tela em branco antes da pintura, no silêncio antes da música, na semente antes da floresta. O vazio não é a ausência de vida, é a pré-condição para toda a vida. Quando você perde algo que era central para a sua identidade, um parceiro, uma carreira, um lar, você é confrontado com esse vazio de forma brutal. O espaço que aquela pessoa ou situação ocupava em sua vida, em seu tempo, em sua mente, agora está dolorosamente vago. Sua primeira reação, impulsionada pelo pânico, é tentar preenchê-lo o mais rápido possível. Buscar um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova distração. É como tentar tapar um buraco em um dique com as mãos, em um esforço desesperado para conter a inundação da dor e do desconforto. Mas e se, em vez de fugir, você se permitisse habitar esse espaço? E se você tivesse a coragem de sentar-se em silêncio no meio do seu vazio interior e apenas observar? O que você encontraria lá? No início, você encontraria a dor, a tristeza, a raiva, a confusão. Emoções que você passou tanto tempo tentando evitar. A sabedoria budista nos encoraja a não lutar contra essas emoções, mas a observá-las com compaixão, como nuvens passando no céu da nossa consciência. Elas vêm e vão. Elas não são você. Elas são experiências que estão passando através de você. Ao permitir que essas emoções existam sem julgamento, elas começam a perder o poder sobre nós. Elas se movem, se transformam e, eventualmente, se dissipam, como a névoa da manhã ao nascer do sol. E o que resta quando a névoa se dissipa? O que resta é o espaço. Um espaço limpo, claro, fértil. Este é o vazio fértil da perda. A perda arou o campo da sua alma. Retirou as ervas daninhas do apego, as pedras das velhas crenças, as raízes das rotinas estagnadas. Deixou para trás um solo nu e rico, pronto para receber novas sementes. O que você perdeu era uma planta grande e frondosa que ocupava todo o jardim. Talvez fosse uma árvore bonita, que lhe deu sombra e frutos por muito tempo. Mas sob sua sombra, nada mais podia crescer. Sua presença definia todo o ecossistema do seu ser. Agora que a árvore se foi, a luz do sol pode finalmente alcançar o solo. Outras sementes, que estavam adormecidas sobre a terra por anos, podem finalmente germinar. Sementes de talentos esquecidos, de paixões adormecidas, de aspectos de sua personalidade que foram suprimidos para manter aquele relacionamento, para se encaixar naquele emprego, para sustentar aquela identidade. É neste vazio fértil que você pode se fazer as perguntas mais importantes. Sem o rótulo de marido ou esposa, quem sou eu? Sem o título de gerente ou artista, qual é a minha essência? Sem a validação daquele amigo ou grupo, o que eu realmente valorizo? A perda removeu as respostas prontas e o forçou a buscar uma verdade mais profunda dentro de si mesmo. É um processo de despojamento, de descascar as camadas da identidade construída para revelar o núcleo autêntico. É assustador, sim. Porque significa abandonar a segurança do conhecido. Mas é também o ato mais libertador que existe. Você não é mais definido pelo que tem ou por quem está ao seu lado. Você começa a se definir a partir do seu próprio centro. Você começa a cultivar seu jardim interior, não com plantas que os outros esperam que você cultive, mas com aquelas que trazem alegria e ressonância à sua alma. Este processo requer paciência e autocompaixão. Assim como um campo recém-arado precisa de tempo para descansar antes de um novo plantio, sua alma precisa de um período de quietude e reflexão. É um tempo para nutrir o solo com autocuidado, para regá-lo com aceitação e para protegê-lo de tentativas prematuras de preencher o vazio.
A beleza do vazio fértil é que ele o reconecta com o fluxo da vida. A vida é criação e destruição, crescimento e declínio, ganho e perda. Ao temer o vazio, resistimos à metade desse ciclo. Ao abraçá-lo, nos alinhamos com a própria pulsação do universo. Aprendemos que cada final é, organicamente, um começo. Não um começo forçado, mas um que brota naturalmente do solo enriquecido pela decomposição do que veio antes. O que você perdeu era o que te prendia a uma paisagem familiar. Agora, você se encontra em um território desconhecido, com um mapa em branco nas mãos. Não veja isso como uma falta de direção, mas como a liberdade suprema de desenhar seu próprio caminho, de plantar seu próprio jardim, de construir um novo mundo a partir do solo sagrado do seu próprio ser. O vazio não é o fim da história. É a página em branco onde a sua história mais autêntica está prestes a ser escrita. Redefinindo a felicidade e a força interior. Por toda a nossa vida, somos bombardeados com uma definição muito específica de felicidade. Ela é retratada como um destino, um prêmio a ser conquistado no final de uma longa busca. É o carro novo, a casa dos sonhos, o relacionamento perfeito, a carreira de sucesso. A felicidade, nos dizem, é algo que se adquire, que se possui. É externa, condicional e, portanto, perpetuamente vulnerável. E a força? A força é vista como a capacidade de evitar a dor, de ser inabalável, de nunca cair, de segurar tudo junto, não importa o quão pesado seja o fardo. Mas a perda, essa professora implacável e transformadora, vem para quebrar esses conceitos em 1000 pedaços. Ela nos mostra que a felicidade que depende de circunstâncias externas é como construir uma casa de areia na beira do mar, destinada a ser levada pela próxima maré. E a força que se baseia em resistir e suprimir é, na verdade, uma fragilidade disfarçada, tão quebradiça quanto o vidro. O que você perdeu era exatamente o que sustentava essa visão frágil de felicidade. Era o pilar central da sua casa de areia. Ao perdê-lo, a estrutura toda desmoronou, e você se viu ali, sentado nos escombros, sentindo-se perdido, fracassado e infeliz. Mas é nesse exato momento de desolação que a sabedoria budista nos oferece um novo mapa, um novo conjunto de ferramentas para construir algo muito mais duradouro. Ela nos ensina que a verdadeira felicidade, sukha, não é a excitação passageira do prazer sensorial ou da validação externa. É um estado de bem-estar profundo e duradouro que surge de dentro. É a paz que vem da aceitação, a alegria que brota da compaixão e a equanimidade que nos permite navegar pelas altas e baixas da vida sem sermos arrastados por elas. Essa felicidade não é algo a ser encontrado, é algo a ser cultivado. A perda, ao remover a nossa principal fonte de felicidade externa, nos força a olhar para dentro. Ela nos obriga a parar de procurar oásis lá fora e começar a cavar o poço dentro de nós mesmos. No início, pode parecer que não há nada lá. Apenas terra seca e poeira. Mas se continuarmos cavando, com a prática da meditação, da atenção plena, da autocompaixão, começamos a encontrar uma fonte de água viva. Uma fonte de paz que não depende de mais ninguém estar ou não em nossa vida. Uma fonte de alegria que não depende de termos sucesso ou fracasso em nossos empreendimentos. Uma fonte de amor que não depende de sermos amados de volta. Esta é a felicidade incondicional. E a força? A perda redefine a força de maneira ainda mais profunda. A verdadeira força não é a ausência de dor, mas a capacidade de sentir a dor plenamente, sem ser destruído por ela. É a resiliência do bambu, que se curva com o vento mais forte, mas não quebra, retornando à sua posição original quando a tempestade passa. É a suavidade da água, que contorna os obstáculos sem lutar, mas que, com o tempo, consegue esculpir a rocha mais dura. Você achava que era forte porque suportava uma situação difícil, porque aguentava um relacionamento doloroso, porque se mantinha em um emprego que o esgotava. Mas isso não era força, era resistência. Era o ato de tensionar todos os seus músculos para segurar um peso que, eventualmente, o esmagaria. A verdadeira força é o ato de soltar. É preciso uma coragem imensa para admitir que algo não está funcionando. É preciso uma força tremenda para abrir mão do que é familiar, mesmo que seja doloroso,
e caminhar em direção ao desconhecido. É preciso uma força inabalável para ficar vulnerável, para sentir o coração partido e, ainda assim, permanecer aberto para a vida. A perda te quebrou. Sim. Ela partiu a casca dura e rígida que você chamava de força. Mas ao fazê-lo, ela permitiu que uma força interior muito mais genuína e flexível viesse à tona. É a força que vem de conhecer a si mesmo em sua totalidade, suas luzes e suas sombras. É a força que vem de aceitar sua imperfeição e a imperfeição dos outros. É a força que vem de entender, em um nível celular, que você é capaz de sobreviver à dor, de aprender com ela e de se tornar mais sábio e compassivo por causa dela. Cada lágrima que você derramou regou as sementes dessa nova força. Cada momento de desespero que você enfrentou fortaleceu as raízes da sua resiliência. Você está sendo reconstruído, não com os mesmos materiais frágeis de antes, mas com uma liga de sabedoria e compaixão forjada no fogo da sua própria experiência. A felicidade agora se torna a apreciação serena de um nascer do sol, o calor de uma xícara de chá, a alegria de uma conversa sincera, a paz de estar simplesmente presente em seu próprio corpo. E a força se torna a sua capacidade de dizer não ao que drena sua energia, de dizer sim ao que nutre sua alma, de perdoar a si mesmo e aos outros, e de caminhar pelo mundo com o coração aberto, sabendo que, mesmo que ele se parta novamente, você tem a capacidade inata de se curar. O que você perdeu te prendia a uma definição infantil de felicidade e força. Agora, você foi convidado a se graduar, a abraçar uma compreensão mais madura, mais profunda e infinitamente mais gratificante do que significa viver uma vida boa e forte. Você não está mais construindo castelos de areia. Você está cultivando um jardim interior, um santuário de paz que nenhuma tempestade externa pode jamais destruir. A compaixão nascida da dor. Existe um paradoxo profundo no coração do sofrimento humano. A dor, em sua essência, é uma experiência isoladora. Quando estamos sofrendo, sentimos como se ninguém no mundo pudesse entender a profundidade da nossa angústia. Construímos muros ao redor do nosso coração partido, acreditando que isso nos protegerá de mais dor. No entanto, é precisamente essa experiência compartilhada de sofrimento que nos conecta a todos os outros seres vivos em um nível fundamental. E é a nossa própria dor, uma vez que aprendemos a atravessá-la com consciência, que se torna a semente da compaixão mais genuína. A palavra compaixão, em sua raiz, significa sofrer com. Não é pena, que olha de cima para baixo. Não é simpatia, que oferece um tapinha nas costas à distância. A compaixão é a capacidade de entrar na arena da dor com outra pessoa, porque você mesmo já esteve lá. É o reconhecimento silencioso nos olhos de outra pessoa que diz, eu sei. Eu entendo. Eu também. Antes da sua perda, talvez a sua empatia fosse mais teórica. Você podia sentir pena de alguém que passava por dificuldades, mas havia uma distância segura. A dor deles era a dor deles. Agora, a sua própria dor quebrou essa barreira. Ela dissolveu a ilusão da separação. Você percebeu que o sofrimento não é um evento estranho que acontece a outras pessoas, é uma parte intrínseca da condição humana, uma corrente que nos une a todos. O que você perdeu te prendia a uma ilha de individualidade. Você estava focado em construir a sua vida, a sua felicidade, o seu pequeno reino. A sua dor, por mais que tenha sido devastadora, foi o terremoto que fez sua ilha se conectar ao continente da humanidade. Ela te forçou a olhar para além dos seus próprios muros e a ver que o mundo está cheio de corações que, como o seu, conhecem a linguagem da perda. A sabedoria budista ensina o conceito de karuna, que é a compaixão ativa. Não é apenas sentir pelo outro, mas é o desejo sincero de aliviar o sofrimento dele. E essa compaixão começa, crucialmente, consigo mesmo. Durante anos, talvez você tenha sido o seu crítico mais severo. Uma voz interna que apontava cada falha, cada erro, cada imperfeição. Mas a experiência da perda te deixou tão vulnerável, tão despido de suas defesas, que você não teve outra escolha a não ser se acolher. Você aprendeu a se tratar com a mesma gentileza que ofereceria a um amigo querido que estivesse sofrendo. Isso é autocompaixão.
É o ato de reconhecer sua própria dor sem julgamento, de se permitir ser imperfeito, de se oferecer conforto e cuidado. Ao praticar a autocompaixão, algo mágico acontece. Sua capacidade de sentir compaixão pelos outros se expande exponencialmente. O coração, uma vez que aprende a se abrir para a própria dor, não consegue mais se fechar para a dor dos outros. Você começa a ver o mundo através de novos olhos. O colega de trabalho irritante pode estar lidando com uma doença na família. A pessoa rude no trânsito pode ter acabado de perder o emprego. O amigo que se distanciou pode estar lutando contra a depressão. Você para de levar tudo para o lado pessoal, porque entende que o comportamento das pessoas muitas vezes é um reflexo da dor delas, e não um ataque a você. A sua perda se torna uma ponte. Ela permite que você se conecte com os outros em um nível de autenticidade e profundidade que antes era impossível. Suas conversas mudam. Você se torna um ouvinte melhor. Você aprende a oferecer presença em vez de conselhos. Você cria um espaço seguro para que os outros possam ser vulneráveis, porque você sabe, por experiência própria, o quão curador isso pode ser. Você descobre que a maior cura para sua própria dor é ajudar a aliviar a dor de outra pessoa. Ao estender a mão para alguém que está sofrendo, você se esquece um pouco de si mesmo. Você se conecta a algo maior do que o seu pequeno eu e suas preocupações. Você se torna um canal de bondade e amor no mundo. E cada ato de compaixão, por menor que seja, é como um bálsamo que você aplica tanto na ferida do outro quanto na sua própria. Pense nos grandes mestres espirituais, nos grandes humanitários da história. Muitos deles passaram por imensos sofrimentos pessoais. Foi a jornada através de suas próprias noites escuras da alma que lhes deu a profundidade, a sabedoria e a imensa capacidade de amar que inspirou milhões. A dor deles foi alquimizada em compaixão. Eles transformaram seu chumbo pessoal em ouro universal. O que você perdeu te prendia a um amor condicional, a uma felicidade egoísta. Era um amor que dizia, eu te amo porque você me faz feliz. A perda te ensinou sobre o amor incondicional, a compaixão que diz eu te vejo, vejo sua dor, e desejo que você seja livre do sofrimento, simplesmente porque você existe. Essa é a verdadeira libertação. Libertar-se da prisão do ego e entrar no vasto e interconectado campo do coração compassivo. Sua ferida, agora, não é mais um sinal de fraqueza. É a abertura através da qual a luz pode entrar e sair. É a sua credencial para se juntar à comunidade daqueles que curam, daqueles que amam, daqueles que entendem. Sua dor não foi em vão. Ela te deu o maior presente de todos, um coração que se partiu e, ao se curar, se tornou grande o suficiente para abraçar o mundo inteiro. Viver no presente, o único momento que existe. A mente humana é uma viajante do tempo. Ela passa a maior parte de sua jornada remoendo as paisagens do passado ou ensaiando ansiosamente os cenários do futuro. No passado, ela se apega a memórias, tanto boas quanto ruins. Ela revive a glória de antigas vitórias e a dor de velhas feridas. Ela se prende a e se ao menos, criando um museu de arrependimentos e nostalgias. No futuro, ela constrói castelos de expectativas e masmorras de medos. Ela se preocupa com o que pode dar errado, planeja cada detalhe para evitar a dor e anseia por uma felicidade que está sempre um passo à frente. E enquanto a mente viaja incansavelmente entre esses dois destinos, a vida real, está acontecendo em um lugar que raramente visitamos, o momento presente. O que você perdeu era, em grande parte, uma construção do tempo. Era um passado compartilhado e, mais poderosamente, um futuro projetado. Quando um relacionamento termina, não lamentamos apenas a perda da pessoa no presente, mas a morte de todos os futuros que planejamos juntos, as viagens, as celebrações, o envelhecer lado a lado. Quando perdemos um emprego, não é apenas a rotina diária que se vai, mas a trajetória de carreira que havíamos imaginado. A perda, de forma abrupta e brutal, destrói essas linhas do tempo. Ela nos arranca de nossas viagens mentais e nos joga, com força total, no aqui e agora. E no início, o presente parece insuportável. Ele é preenchido pela dor aguda da ausência.
Não há futuro para onde escapar, e o passado se tornou um lugar doloroso de se visitar. Estamos presos no agora, e o agora dói. É aqui que a prática budista da atenção plena, ou sati, se torna não apenas uma técnica, mas uma linha de vida. A atenção plena é a prática de intencionalmente trazer a nossa consciência para o momento presente, sem julgamento. É o ato de observar nossos pensamentos, emoções e sensações corporais como eles são, não como gostaríamos que fossem. Em vez de lutar contra a dor do presente, nós a acolhemos. Sentamos com ela. Respiramos com ela. Observamos como ela se manifesta em nosso corpo, o aperto no peito, o nó na garganta, o vazio no estômago. Ao fazer isso, algo extraordinário acontece. A dor, quando observada sem resistência, começa a se transformar. Ela perde sua solidez, sua natureza monolítica. Vemos que ela não é constante, ela flui. Ela tem picos e vales. E entre as ondas de dor, existem momentos de calma, momentos de paz, momentos de simples ser. A perda te forçou a abandonar o roteiro. Você estava vivendo uma vida baseada em memórias e expectativas. Agora, sem esse roteiro, você é forçado a improvisar, a prestar atenção ao que está realmente acontecendo, momento a momento. E é neste espaço de atenção que a vida real se revela, em toda a sua riqueza e textura. Você começa a notar coisas que antes ignorava. O sabor do seu café da manhã. A sensação do sol na sua pele. O som dos pássaros do lado de fora da sua janela. A beleza de uma flor desabrochando. A vida, que antes era apenas o pano de fundo para o drama da sua mente, agora vem para o primeiro plano. Ela sempre esteve lá, mas você estava muito ocupado viajando no tempo para perceber. Viver no presente não significa que você nunca mais pensará no passado ou planejará o futuro. Significa que você não viverá mais lá. O passado se torna uma biblioteca de lições, não uma casa para se habitar. O futuro se torna um horizonte de possibilidades, não uma fonte de ansiedade. Sua verdadeira casa, seu ponto de ancoragem, se torna o agora. Essa prática cultiva uma profunda apreciação pela impermanência. Ao invés de temê-la, você começa a vê-la como a fonte da preciosidade da vida. É porque as coisas são passageiras que elas são tão belas. Você saboreia cada momento, cada encontro, cada experiência, sabendo que ela não durará para sempre. O amor se torna mais profundo, a gratidão mais sincera. Você aprende a dizer adeus, não com o desespero do apego, mas com a gratidão serena de quem apreciou plenamente o tempo que teve. O que você perdeu te prendia a uma ilusão de controle. Você acreditava que, se planejasse o suficiente, se preocupasse o suficiente, poderia forçar a vida a seguir o seu roteiro. A perda te mostrou, da forma mais humilde possível, que o controle é uma ilusão. A única coisa que podemos verdadeiramente controlar é a nossa atenção e a nossa intenção no momento presente. É aqui que reside o nosso verdadeiro poder. O poder de escolher como responder a cada momento, seja ele de alegria ou de dor. O poder de encontrar paz no meio do caos. O poder de descobrir que tudo o que você sempre buscou, amor, paz, alegria, já está disponível para você, bem aqui, no silêncio entre seus pensamentos, na quietude do seu ser presente. A dor do passado não pode te tocar aqui. A ansiedade do futuro não pode te alcançar aqui. No momento presente, há apenas a vida, desdobrando-se em sua perfeição impermanente. A perda foi o alarme que te despertou do sonho do tempo. Foi o chamado para voltar para casa, para o único lugar onde a vida verdadeiramente acontece. Bem-vindo ao agora. Respire fundo. Você está em casa. A liberdade de ser ninguém. Ao longo de nossa jornada, acumulamos identidades como um viajante acumula poeira na estrada. Eu sou um filho, um pai, um amante. Eu sou um profissional, um artista, um líder. Eu sou inteligente, sou tímido, sou bem-sucedido, sou um fracasso. Construímos uma complexa e intricada estátua de mim, polindo-a com nossas conquistas e escondendo suas rachaduras com nossas defesas. Dedicamos uma quantidade enorme de energia para proteger e promover essa identidade.
Ela se torna o centro do nosso universo, a lente através da qual vemos o mundo e a medida pela qual julgamos nosso valor. Mas essa estátua, por mais impressionante que pareça, é também uma prisão. Ela nos fixa, nos limita, nos define. Ela nos diz o que podemos e não podemos fazer, quem podemos e não podemos ser. E o medo mais profundo que temos é o medo de que essa estátua se quebre. A perda é o martelo que quebra a estátua. Quando perdemos um papel central em nossa vida, o papel de parceiro, de profissional, de cuidador, um pedaço enorme da nossa identidade autoconstruída se esvai. Olhamos no espelho e perguntamos, se eu não sou isso, então quem sou eu? Essa pergunta pode ser a mais aterrorizante, ao mesmo tempo, a mais libertadora de todas. A sabedoria budista, em seu ensinamento mais profundo de Anatta, ou não eu, nos diz que essa estátua nunca foi real para começo de conversa. Ela é uma construção da mente, um conjunto de pensamentos, sentimentos e memórias que nós, erroneamente, tomamos como um eu sólido e permanente. Mas não existe um eu fixo no centro de tudo isso. Somos um processo, um fluxo, um rio em constante mudança, não uma estátua estática. O que você perdeu era o pedestal sobre o qual sua estátua se apoiava. Ao perder o pedestal, a estátua desmoronou, e você se viu no meio dos fragmentos. E no silêncio que se seguiu ao barulho da queda, você teve um vislumbre de algo mais verdadeiro, mais vasto do que qualquer identidade que você já vestiu. Você vislumbrou a liberdade de ser ninguém. Ser ninguém não significa se tornar um nada ou perder sua individualidade. Pelo contrário. Significa libertar-se das definições limitantes que você impôs a si mesmo. Significa que você não é mais prisioneiro da sua história. O seu passado não te define mais. Suas conquistas não te definem mais. Seus fracassos não te definem mais. Você é livre. Livre para se reinventar a cada momento. Livre para ser corajoso hoje, mesmo que tenha sido medroso ontem. Livre para ser compassivo agora, mesmo que tenha sido egoísta no passado. Sem a necessidade de defender uma identidade, você pode simplesmente responder à vida com autenticidade e espontaneidade. Pense na pressão que se foi. A pressão de ser sempre forte, sempre inteligente, sempre bem-sucedido. A pressão de manter as aparências. Quando você abraça a liberdade de ser ninguém, você pode finalmente relaxar. Você pode ser humano. Você pode ser imperfeito. Você pode ser vulnerável. E é nessa vulnerabilidade que reside sua maior força e sua conexão mais profunda com os outros. Quando você não está mais tentando ser alguém, você pode verdadeiramente ver e estar com os outros, que também estão lutando com suas próprias identidades frágeis. O seu valor não deriva mais dos seus papéis ou realizações. Ele se torna intrínseco, inato, inquestionável. Você é valioso simplesmente porque existe, como uma árvore, uma estrela, uma gota de chuva. Você faz parte do tecido do universo, e sua existência é a sua única justificação necessária. Esta é a libertação final. A perda te despojou de suas vestes emprestadas, dos seus títulos temporários, dos seus papéis transitórios. E ao deixá-lo nu, ela revelou a sua essência. Ela te mostrou que você não é o papel, mas o ator. Você não é a história, bate o autor. Você não é a onda, mas o oceano inteiro. O que você perdeu era a sua gaiola, a sua definição, o seu limite. E ao perdê-la, você não perdeu nada de real. Você perdeu uma ilusão. E no lugar dessa ilusão, você ganhou o universo inteiro. Você ganhou a liberdade de fluir com a vida, de dançar com a mudança, de amar sem possuir. Você ganhou a si mesmo, não o eu pequeno e construído, mas o eu vasto, ilimitado e interconectado com tudo que existe. A jornada que começou com a dor da perda o levou ao limiar da iluminação. A corrente foi quebrada. O vazio foi preenchido com potencial. A força foi redescoberta na vulnerabilidade. A compaixão floresceu da sua própria dor. O presente se tornou seu lar. E a identidade deu lugar à liberdade. O que você perdeu era exatamente o que te prendia. Agora, finalmente, você está livre para voar.
E assim, nossa jornada chega a um momento de pausa, mas não a um fim. A sabedoria que exploramos hoje não é um destino, mas uma bússola. Uma ferramenta para navegar pelas inevitáveis perdas e ganhos da vida com mais graça, mais consciência e um coração mais aberto. Lembre-se, aquilo que partiu abriu um espaço. Um espaço para você crescer. Um espaço para você se redescobrir. Um espaço para a luz entrar. A dor que você sentiu não foi um castigo, mas o chamado da sua própria alma para a libertação. O que você perdeu era exatamente o que te prendia. Se essa mensagem ressoou em você, se tocou uma parte profunda do seu ser, eu te convido a fazer 3 coisas para que essa sabedoria possa alcançar mais pessoas que, como nós, estão em sua própria jornada de cura e descoberta. Primeiro, deixe um comentário abaixo. Compartilhe sua história, uma percepção que teve durante este vídeo, ou simplesmente uma palavra de apoio para outros que estão assistindo. Suas palavras podem ser a luz que alguém precisa ver hoje. Segundo, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique no botão de inscrever-se. Queremos continuar essa conversa com você, explorando juntos as verdades mais profundas da vida. E por último, se este vídeo te trouxe algum valor, deixe o seu like. Isso ajuda imensamente a levar essa mensagem de esperança e transformação para mais corações e mentes. Gratidão por sua presença, por sua coragem e por sua abertura. Lembre-se, a jornada é contínua. Seja gentil consigo mesmo. Você está exatamente onde precisa estar. Até a próxima.